delegando às empresas a decisão sobre para onde deve ir o recurso público para projetos culturais. Então, no Brasil, nem de um mecenato propriamente dito nós podemos falar com muita consistência. Basta pegar o exemplo aqui do Ceará, para a gente não se ater à Lei Rouanet somente, que é o instrumento nacional de fomento à cultura. Então, predomina no Ceará, na nossa lei de mecenato, a modalidade de doação. O que é a modalidade de doação? O Estado renuncia a 100% de uma parte do ICMS devido pela empresa, e a empresa, depois que nós selecionamos mais de uma centena de projetos por edital, escolhe aquele projeto que ela acha que deve receber aquele recurso. 100% de renúncia significa que a empresa não coloca nenhum centavo. Nós não podemos dizer que essa política não nos ajudou a estruturar um conjunto de ações e projetos culturais que são muito importantes na dinâmica cultural do Estado. Eu não sou daqueles que jogam o mecenato fora, mas eu não sou daqueles que chama projeto cultural financiado com recurso público de mecenato. Então, se é para a gente discutir uma política de mecenato no nosso país, a gente precisa falar de recursos privados associados aos recursos públicos. É o recurso público chamando a iniciativa privada para ampliar o financiamento da cultura. Então, esse tópico, financiamento, é um tópico estruturante se nós quisermos falar de uma política de cultura nacional. Eu digo a vocês que hoje o recurso viabilizado nacionalmente de 1 bilhão e 300 milhões de reais anuais, através da Lei Rouanet, ou seja, por determinação das empresas, é muito superior aos recursos que o Ministério da Cultura dispõe sob a sua discricionariedade para implementar políticas culturais. Então, a política cultural no país, eu vou fazer um exagero, é a política de renúncia. A política cultural no país é a política decidida pela comunicação das grandes empresas que escolhem os projetos da Lei Rouanet que desejam associar suas marcas. Nem por isso nós podemos deixar de dizer que grandes produções têm sido viáveis no nosso país graças a esse instrumento. Mas é preciso atacar o ponto financiamento se nós quisermos falar de uma política, de um projeto de política de cultura para o nosso país. O segundo aspecto diz respeito, como nós tratamos aqui no âmbito nacional, eu não vou falar das questões do Estado, porque nós teremos a oportunidade de fazer isso, e não vamos desperdiçar a agenda do Edmilson. O segundo aspecto diz respeito a, quando tratamos de um projeto de política cultural para o país, estamos tratando de uma abrangência nacional desse projeto. E nós somos organizados politicamente em uma federação. E essa lógica de financiamento, através da política de renúncia fiscal e da Lei Rouanet, concentra em 2 estados da federação 80% dos recursos. Rio de Janeiro e São Paulo. E dentro desses estados, concentra em 2 municípios, São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital, a maior parte dos recursos. Ou seja, até para São Paulo e para o Rio de Janeiro, esse mecanismo é completamente injusto, porque a periferia e os municípios do interior desses estados não acessam também os recursos da cultura. Portanto, nós não temos uma política que de fato possa ser chamada de uma política de caráter nacional e de caráter federativo, enquanto o financiamento predomina através do mecanismo atual da Lei Rouanet. Um desafio para nós é instituir os marcos dessa cooperação federativa. Vamos pegar o exemplo da educação. Nós temos uma legislação nacional que estabelece o que é que compete à União, o que é que compete ao Estado, o que é que compete aos municípios. A União cuida do ensino superior, o Estado cuida do ensino médio e colabora no fundamental. O município cuida da educação infantil e do ensino fundamental. Existe uma legislação de financiamento constante, estável, chamada Fundeb, que assegura um mínimo de investimento por aluno ano. E quando os municípios e estados não alcançam esse mínimo, o governo federal vai lá e complementa. Então existe, dentro da política de educação, uma tradição de carreiras públicas estruturadas há bastante tempo. A carreira do magistério,
né, as carreiras de gestão escolar, até recentemente, as carreiras ligadas à supervisão, coordenação. Então nós temos um Estado estruturado para realizar políticas de educação. Temos fortes desafios no âmbito da qualidade, no âmbito da gestão, no âmbito da ampliação da oferta em alguns segmentos, na educação infantil e no ensino médio, no âmbito da oferta em tempo integral de educação, mas nós temos uma estrutura de política pública ordenada, pactuada, o que não temos na cultura. Não há atribuições definidas claramente que seriam típicas do Ministério, do Governo Federal. Não há atribuições claramente pactuadas que seriam do Estado. Não há atribuições claramente pactuadas que seriam dos municípios. E não há um mecanismo de cooperação estruturado entre essas instâncias. A nossa relação federativa, ela se resume a projetos pontuais. Agora mesmo aqui no Ceará, vamos começar o Circula Ceará. É um convênio nosso com o Ministério da Cultura. É um projeto pontual. Quando terminar a execução dos recursos, termina o convênio. É um projeto que vai permitir a 2.000 artistas circularem por 40 municípios cearenses com um investimento de mais de 2 milhões de reais. Também com o Ministério da Cultura, estamos inaugurando já agora o Birô Ceará Criativo, que vai dar assessoria, consultoria e incubar empreendimentos culturais, dar assessoria a artistas em todo o Ceará. É um projeto de pouco mais de R$1 milhão, que encerra quando o convênio terminar. O projeto de modernização de bibliotecas, também um investimento de mais de R$2 milhões em 53 bibliotecas municipais do nosso estado. Ele também se encerra quando o convênio terminar. A nossa relação federativa, ela tem se resumido a parcerias pontuais em torno de projetos. Isso não é suficiente para tratarmos de uma política de cultura de âmbito nacional. Então é preciso, e a tarefa do nosso governo, a nossa responsabilidade no setorial do PT é central em relação a isso, é preciso pactuar, instituir a maneira pela qual os entes da federação, os municípios, os estados e a União Federal cooperam, funcionam de maneira sistêmica para atingirmos os objetivos do Plano Nacional de Cultura, do Plano Estadual de Cultura e do Plano Municipal de Cultura. Então, estruturar essa cooperação federativa, eu diria que é um segundo desafio. O terceiro desafio diz respeito ao fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis pela política cultural. Quando nós olhamos o nosso ministério, quando nós olhamos as nossas secretarias estaduais, quando nós olhamos as nossas secretarias municipais, nós temos um diagnóstico comum. É uma imensa fragilidade institucional. Ao contrário da Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Cultura nós não temos servidores de carreira concursados para aquele órgão, com expertise para aquela tarefa, com a memória de governos passados para prosseguirem com as ações da política cultural. Nós não temos, no âmbito do próprio Ministério, às vezes, quando interagimos com o Ministério, sentimos uma lacuna muito forte de suporte técnico, de qualificação de gestão pública, dos servidores e dos colaboradores, compreendendo orçamento público, compreendendo licitação, compreendendo sistemas de convênio, compreendendo toda a burocracia necessária ao perfeito funcionamento do Estado. Há uma fragilidade institucional muito forte no âmbito da cultura. Se nós formos para as prefeituras do interior aí, a gente tem muita pena dos nossos companheiros que assumem o desafio de ser secretário de cultura de município. Não tem quem faça um projeto. Então nós temos como desafio para o projeto nacional estruturar, fortalecer institucionalmente os órgãos responsáveis pela política cultural, desde o Ministério, passando pelas secretarias estaduais e secretarias municipais. Sem essa possibilidade de execução, de qualidade de execução de política pública, não teremos um projeto nacional de política cultural consistente. E a penúltima questão que eu gostaria de compartilhar com os companheiros nesse debate diz respeito à nossa necessidade de, número 1, consolidar, número 2, fortalecer, número 3, amadurecer
os nossos espaços de gestão democrática da política cultural. Eu falo de consolidar porque nós estamos vivendo uma quadra política nesse país em que a gestão democrática, em que todos os processos que implicam em compartilhar poder para dirigir o Estado estão ameaçados. Ameaçados. Recentemente o Congresso Nacional derrubou uma determinação da presidenta Dilma para que nos órgãos federais nós tivéssemos instâncias de participação da sociedade para a gestão democrática desses processos. Basta assistir o noticiário todo dia para ver a pauta retrógrada do Congresso Nacional em relação às conquistas que custou a vida, o exílio e a militância das gerações que nos antecederam e de algumas que permanecem conosco na luta. Então, consolidar os espaços de gestão democrática ainda é um desafio nessa nossa democracia em construção. Fortalecê-los, estruturá-los, como fizemos agora aqui no Ceará, criando o pavilhão dos conselhos. Pela primeira vez na história da política cultural do Estado, os órgãos colegiados passaram a ter uma sede, com uma sala de reuniões, com uma sala para os conselheiros estudarem, atenderem, trabalharem, com um apoio administrativo. Somente esse ano, o Conselho Estadual do Patrimônio, que no ano passado não conseguiu se reunir nenhuma vez, já realizou 9 reuniões, todas bem-sucedidas, com deliberações. Agora, recentemente, pela primeira vez, através de uma plataforma virtual, compusemos o Conselho Estadual de Política Cultural, que terá sua reunião inaugural ainda esse ano, no pavilhão dos conselhos. E eu falei também, além de consolidar e fortalecer, da palavra amadurecer. Porque ocupar espaços de gestão inclui não somente a responsabilidade de representação, quando eu sou o representante do CIR, está aqui o CIR, da APAES, eu sou o representante do CIR num determinado colegiado, num determinado conselho, eu tenho a responsabilidade de falar em nome da minha categoria, mas inclui a responsabilidade de tomar decisões que têm que conciliar os limites do Estado, os objetivos da política cultural e as reivindicações da categoria. Porque é muito fácil eu ir lá como representante do CIR e reivindicar que o edital de incentivo às artes, ao invés de 100 mil para o CIR, tenha 1 milhão para o CIR. É muito fácil eu ir lá como representante da dança, reivindicar que ao invés de 100 mil para a dança, no edital de incentivo às artes, tenha 1 milhão para a dança. Mas quando eu integro um órgão, um colégio